Bom, vamos dar sequência, né? Agora temos um outro painel, um painel muito importante, painel de atendimento gerador de negócios, né? O atendimento como gerador de negócios. Temos a participação aqui do Ezra Geld. Ezra, onde estamos? Vamos, pode subir no palco, por favor. Ezra da JWT, obrigado, Ezra, pela participação. Marco Bibiano, obrigado, nosso host aqui, a sua casa. Obrigado, Marco. André Vinícius, onde você está, no outro grande patrocinador do Grupo de Atendimento e Negócios. Agora, Grupo de Atendimento e Negócios. Obrigado, André Vinícius, obrigado. E João Carvalho, por favor, CEO da Hands. Obrigado, João. Está nos apoiando nesse summit desse ano. E como moderadora, a Cris Pereira, que volta a dizer, vote nela, vote na Cris, né? Profissional de atendimento, Caboré, indicada. Uhul! E eu espero que, inclusive, bom, com esse recado que a gente deu hoje, né, que o nome desse Caboré deve mudar, né? Vamos ver. Aproveitar aí o jabá, né? Vote o UOL no Caboré também. Profissional, produtor de conteúdo, veículo de comunicação. O UOL no Caboré, Cris no Caboré. Vamos fazer uma festa dia 4. Boa. O Robert está falando isso porque a gente está querendo influenciar no nome da categoria do atendimento, para que vire atendimento e negócios ou negócios. Vamos ver, quem sabe, né? Justo. Primeiro, obrigada. Já super agradece aí o tempo, a disponibilidade de vocês. A gente está pensando num painel um pouco dinâmico aqui, um pouquinho diferente. Vamos começar com o João apresentando, dando um caldo aí para a conversa. E a gente vai passar para algumas perguntas e abrir também para vocês tirarem dúvidas aqui. A gente vai falar um pouquinho do impacto disso, de incorporar negócios na nossa nomenclatura na vida dessa turma aqui. Então, vamos lá. João, a palavra está com você. Obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado, Leda, Robert, pelo convite. Além de participar, eu acho que para a gente é muito importante, até um pouquinho do que a gente vai comentar aqui, a nossa empresa, a gente acaba não sendo muito próximo, né, dos atendimentos e negócios. E eu acho que o clique só deu mais recentemente, até talvez pela provocação de vocês, e a gente percebeu o quanto que é importante a gente estar próximo desses profissionais. Eu acho que é bilateral, né? O quanto talvez seja importante também para os atendimentos conhecerem outras fontes de conteúdo e tal. Quando ela perguntou um pouquinho, né, qual que era a minha visão sobre isso, e eu fui atendimento há muito tempo atrás, 12 anos atrás, inclusive na época com a Cris também lá na DM9, e aí já há quase 12 anos empreendendo. E ela perguntou, mas qual que é a diferença, né? O que você via de diferente da época que você era atendimento e quando você começou a empreender? E eu até tinha colocado, não sei se vai ter, eu tinha colocado... Tá aqui. Senão já começo a atropelar o que eu ia mostrar. Mas... tá ali do lado, tá bom. Então, assim, só falando um pouquinho de cenário, né? O que a gente vê hoje em dia, e é muito na prática o que eu enfrentei quando deixei de ser atendimento, indo para o lado empreendedor, eu acho que isso vale para todas as outras empresas do mercado. A criatividade vai além da comunicação já, né? A maioria das empresas que a gente reconhece como empresas interessantes, relevantes do mercado, se pegar a lista das maiores empresas hoje do mundo, elas são criativas no modelo de negócio, elas são criativas na proposta de valor, não é só na comunicação que elas fazem. Então não adianta você ser criativo na comunicação se o que você é na essência, como marca, como empresa, não está alinhado com isso. Outra coisa, a gente começa a perceber o quanto que digital, mobile, data começam a ser peças fundamentais para você entender, né, o comportamento das pessoas e, por consequência, transformar negócio. Se você quer transformar o negócio da sua marca, da sua empresa, você precisa entender o que os consumidores estão querendo ou, às vezes, saber até antes deles, né, o que eles realmente podem querer. E, por final, as marcas buscando cada vez mais um trabalho consultivo. E aí eu uso assim, o trabalho consultivo para não parecer que são só as consultorias. Eu acho que um trabalho consultivo, ele obviamente é inerente a uma consultoria, mas eu acho que várias outras prestadores de serviço podem fazer um trabalho consultivo também. E aí quando veio, né, para falar o que você acha do atendimento e tal, sobre esse momento. O que eu acho até o nosso antigo sócio usava essa frase e descobri que eu não sei se foi o caminhão que copiou ele ou ele copiou o caminhão. Mas entender para atender, né? E quando eu vi, eu mandei para ele, eu falei, pô, então você é sócio dessa empresa também, não sei. Mas eu acho que é um negócio muito legal, que você não consegue atender se você não entende, né?
E aí vem a brincadeira, né, do o atendimento, e isso não é novo, tá? Do atendimento deixar de ser o atendimento, né, e virar entendimento, não é para mudar, atendimento negócio está ótimo, mas só essa questão de você entender, né, o que você está fazendo. Só que eu acho que assim, João, mas é óbvio, né, qualquer pessoa que é um atendimento, é óbvio que ela entende do que o cliente faz, né, comentou aqui um pouquinho antes, tal, eu acho que fica nítido isso. O problema é que às vezes a gente precisa entender outras coisas além do que o cliente faz. O Tarali falou que tem que ser sócio, né? A gente tem que ser sócio das marcas. Quando você vai montar uma empresa, você busca um sócio, você quer um sócio que conheça coisas que você não conhece, que tenha um conhecimento adicional ao seu, para agregar. Então, você vai montar uma empresa, vai pegar 4, 5... Às vezes você vai pelos amigos, mas quando você quer montar um negócio, você fala, olha, o que eu não conheço? Deixa eu puxar uma pessoa que conhece o que eu não conheço. Conhecer o cliente, ele já se conhece. Eu acho que é o básico. Você tem que conhecer coisas que ele não conhece. E a hora que a gente pega hoje essa sopa de letrinhas, né, Big Data, Data Analysis, análise preditiva, geolocalização, inteligência artificial, todo mundo conhece as palavras, né? Às vezes as pessoas podem dar check. Mas você já se perguntou como que Big Data pode melhorar o negócio do seu cliente? Como que Data Analysis pode melhorar o negócio do seu cliente? Como que, enfim, todas essas palavras podem... Isso não é surpresa, isso não é futuro. Isso é presente para ele. E o que ele espera, na verdade, na minha visão, eu acho que é isso. E é um pouquinho do que a gente vive, né? É interessante porque, assim, talvez muitos de vocês não conheçam a nossa empresa, a Hands, né? Atendimento, porque é um pouco distante. Mas, assim, nos últimos 2 anos, a Hands trabalhou com 200 marcas. Então, muito provavelmente, o cliente de vocês conhece a gente. E se vocês não conhecem as coisas novas que estão acontecendo, vocês deixaram de ser quem leva a novidade para o cliente. O cliente passa a ter a novidade. Eu acho que o papel importante do atendimento para ele ser gerador de negócio é ele ser o cara que traz a novidade. Então, só para resumir aqui um pouquinho, entender o cliente, eu acho que é o papel do atendimento do passado. O atendimento futuro ele tem que entender o que o cliente não entende, porque daí ele vai querer ter a conversa com você. Ele tem que entender que quando ele sai para almoçar com você, você está trazendo novidades que nem ele sabia. Novidade de mercado, novidade de tecnologia, de visão de negócio. É óbvio que a criação, a comunicação é o negócio inerente ao que as agências já fazem, mas eu acho que tem um pouquinho o que é para frente. Uma agência nada mais é do que a terceirização de um serviço, né? Você terceiriza um serviço que você não quis fazer internamente, é um outsourcing. Então, assim, e se ele foi terceirizar por 2 motivos, ou porque não é o foco dele, ou porque ele não tem tempo e conhecimento para fazer aquilo. Agregar valor à marca, ao produto, é o foco do cara, né? É o foco da marca. Se ela vai fazer outsourcing, é porque ela quer fazer com que alguém que entenda um pouquinho mais do que ela. Então, só para fechar, quando começou a ter essa aproximação com o grupo de atendimento, acabou que eu tenho pessoas que são atendimento muito mais por amizade, da época que eu era, tal, e aí eu comentei um pouquinho, e aí foi curioso, que um comentou, mas é difícil para a gente, porque as agências estão passando por uma transformação muito grande, então, até entender qual que vai ser o papel da agência, a gente, atendimento, fica sem saber o que a gente vai fazer. E aí eu dei uma provocada, mas será que não é o contrário? Será que os atendimentos têm que esperar, né, essa mudança do mercado, de entender o novo papel das agências para daí eles se alocarem? Ou será que não é o próprio atendimento que pode ser quem vai conduzir essa mudança? Porque, no final do dia, se ele entender do negócio, ele entender do cliente, ele entender as coisas novas, talvez ele possa trazer da porta para dentro, para a porta para dentro, como que vai ser essa mudança? O que vai ser essa mudança dentro das agências que vão permitir que as marcas venham consultar a agência para coisas que vão além do que já era feito no passado. Então, é um pouquinho do que foi a provocação até que a gente fez lá na aula. Espero que faça sentido para vocês. Se não fizer, pode bombardear aqui nas perguntas. André, quer falar? Bom, eu sou um cara que sempre, né, inclusive, trabalhei com a Milton recentemente e sempre tentei. O Milton é um profissional de atendimento, quem não conhece, acho que poucos não conhecem, mas deveriam conhecer. É bastante envolvido aí com o grupo de atendimento, mas eu sempre entendi, né? Eu sou um profissional de atendimento em veículo, né? Eu fui criado profissionalmente sendo um atendimento de veículo e na faculdade mesmo eu queria ser atendimento, queria trabalhar. Ninguém faz faculdade de propaganda para trabalhar em veículo. Pelo menos eu não lembro de ninguém que tinha esse foco. No final das contas, acabei indo para veículo. E na faculdade eu era o cara do atendimento, dos grupos, dos trabalhos, TCC e tudo mais. Dentro do veículo, a gente chama isso de
vendedor, executivo de negócios. E na agência é atendimento. E daí até uma reflexão, tinha o dia do contato, né? O contato publicitário na agência é o atendimento, dentro do veículo é o executivo de negócios. E no veículo, a gente já faz isso o tempo todo. Né? A gente já sempre, desde que eu comecei em 2001 a atender clientes para gerar negócios, né, para ser o atendimento, eu tive essa visão, até porque dentro do veículo você tem meta, enfim, uma dinâmica um pouco diferente, não que nas agências não tenham. Mas eu vejo que o nome, né, e eu até fui surpreendido pelo Robert, achei muito bacana essa história de que agora vai ser o atendimento e negócios, grupo de atendimento e negócios, porque o nome faz toda a diferença. Né? A gente trabalha com propaganda, às vezes a gente muda o nome de um serviço, de um produto, de uma marca, né, o logotipo, e muda tudo. Né? Você busca uma mudança mudando o nome. E eu acredito que essa questão de você, realmente, como o Johnny colocou, de você entender aquilo que o cliente não entende, você surpreender, né, você trazer algo que realmente que vá além daquilo que ele sozinho tem a capacidade de ter a ideia ou buscar aquela solução. É fundamental. Né? E eu até vou um pouco além, eu acabo vendo que isso vai ser regra em todas as posições e disciplinas dentro da agência. Né? Eu tive numa discussão recentemente com profissionais de mídia com a mesma situação, de que o mídia antigamente era aquele cara que fazia xizinho, escolhia, negociava bem, TRP, e hoje o Wesley, que é um faixa preta, aí conhece muito esse negócio, né? Vai falar acho que também disso. Hoje, se o mídia não entende muito daquilo que o cliente não entende, de dados, inteligência artificial, de como ele vai falar com abordagem diferenciada para aquele público específico, né, num contexto pertinente, no momento certo, na jornada que é adequada, ele também deixa de ser relevante. Né? O mídia que vai negociar, entrar em contato com o veículo e colocar um plano de pé, não é mais relevante. Ao mesmo tempo que o atendimento que vai para o cliente para vender o serviço da agência, né, de criação, de mídia, aquele beabá que a gente conhece, que a gente fez até agora, ele realmente perde a relevância. Tem que ser um cara, primeiro, usar o relacionamento como um ponto importante de confiança e de credibilidade para poder ser esse cara consultivo. Né? Então, eu acredito muito no relacionamento, sempre usei isso na minha carreira e não abro mão. Acho que o relacionamento é algo que vai trazer a confiança para que você seja, que você vá além com o teu cliente, mas se você não estiver preparado, se você não buscar inovação, se não conhecer muito bem, até inclusive fornecedores, produtores, veículos, tecnologia, inovação, frequentar ambientes que te ofereçam esse tipo de conhecimento, de fato, você coloca em risco não só a tua carreira, mas como o negócio da agência. Legal, André. Bom, boa tarde a todos. Só queria dizer que é um prazer recebê-los todos aqui no Google e abrir a casa. A gente lá atrás apostou no grupo de atendimento e negócios já há alguns anos, quando o Passos e o Marcinho vieram falar com a gente. E a gente sabe da importância que existe em suportar essa iniciativa, né, dessas entidades. Eu acho que não só o grupo de atendimento, mas a gente também está por trás de planejamento, do de mídia e do clube de criação, porque eu acho que tem muito a ver com, talvez, o que eu vou tentar trazer um pouquinho da lente aqui de quem viveu em agências. Eu trabalhei na área de mídia durante quase 16 anos. Depois eu vim para o Google, estou há 12 anos aqui. Eu comecei cedo, tá? Não é que eu estou velha. Você estava fazendo, eu sabia que você ia fazer a conta, cara. E comecei como estagiário lá na Salles, na área de pesquisa de mídia, muito cedo, no meu primeiro ano de faculdade até. Mas, assim, até contrapondo alguns pontos aqui, de alguém que está hoje, né, numa empresa que talvez está vivendo, que está no meio do furacão dessa discussão de transformação, né, que eu acho que passa muito pelo que
todo mundo está falando, né? Não só as agências estão se transformando, estão passando por essa transformação, mas as empresas, os clientes de vocês, os anunciantes também estão passando por essa transformação. O Google está passando por essa transformação. E o fato é que, quando a gente fala, né, de tudo isso, o que eu vejo, eu vou tentar dividir, é muito mais o lado, e ao longo da conversa aqui, é muito mais o lado da oportunidade que existe, né, do escopo por trás de líderes de negócios e da discussão que está acontecendo junto a clientes, do que necessariamente o que precisa saber. Eu estou aqui há 12 anos e ainda não sei tudo sobre inteligência artificial, sobre dados, sobre Google, sobre os produtos. Assim, setando expectativas aqui, eu queria só deixar claro que é muito difícil você se cobrar ser esse super-homem ou esse superman que vai saber tudo discutindo com os clientes, né? O fato é que, e isso eu coloquei para o nosso time, até o nosso time de agências, em 2017 para 2018 no planejamento, assim, a frase era "What makes you get here won't make you get there". Né? Tipo assim, a fórmula que a gente vinha trabalhando com as agências, buscando capacitar, dividir os nossos aprendizados, já não estava mais funcionando. Porque a mudança estava sendo tão grande na discussão com os clientes, que saiu da discussão de mídia e passou à discussão de negócio, que não envolvia mais só você falar de comunicação. Então, acho que essa é a oportunidade que existe hoje na relação das agências, na relação, né, do escopo de vocês como líderes, né, nessa discussão junto aos clientes, de onde é que está a oportunidade de negócios. Quem são as novas pessoas, os novos players, os novos decisores, influenciadores dentro do clientes que podem trazer novos negócios para nós? Hoje, quando eu penso, olha, o Google está crescendo não só em função do investimento de marketing que tem. A gente está trabalhando muito forte, conversando com outras áreas dentro dos clientes, e junto com agências, inclusive, e abrindo novas oportunidades e possibilidades, como a área de trade marketing, que é a área do diretor comercial, que algumas agências já falam. Mas a área, por exemplo, tem falado muito com CTOs e CIOs para falar sobre dados e essas coisas, que também tem budget, que também tem verba, que vão trabalhar junto com a área de marketing. Eu acho que a gente sai a gente deixa de ter essa visão e essa necessidade que se falaram nos últimos 10 anos, que hoje já é inerente a qualquer processo dentro da agência de integração, para ter uma nova desafio de ser integrador. Porque, voltando ao meu ponto, que a gente não vai conseguir dominar profundamente todas as discussões de negócios e demandas que os clientes têm, como é que eu vou liderar a integração, né, vou ser um integrador de empresas que vão me ajudar a liderar essa discussão dentro dos clientes, né? Então, o papel de parceiros de outras empresas, de outras áreas, se torna cada vez mais importante. E o que a gente vê mudando também é não só uma discussão de escopo dentro do que o atendimento faz, mas qual que é o papel do atendimento nas outras partes do processo dentro da agência. Então, assim, talvez para o atendimento isso é muito mais, faz muito mais parte do dia a dia navegar em outras áreas, mas essa discussão está sendo muito mais ao contrário, de como é que a mídia trabalha mais com a criação entende mais de mídia e assim vai, né? Porque quando a gente fala de negócios, né, e aí eu acho que, né, até conversando com Esca, e aqui a gente enxerga, todo mundo tem que entender de negócios na agência hoje, né? Não é só, mas quem é que vai liderar essa discussão? Quem é que vai juntar as partes? Quem é que vai identificar as novas oportunidades, né, sem entender sobre quais são elas? Porque os clientes também estão descobrindo isso. Então, o que eu acho que ao longo da discussão eu vou trazer outros pontos de como eu vejo essa mudança, olhando do ponto de vista de alguém que está numa empresa de tecnologia e está tentando também costurar essas oportunidades junto ao mercado, às agências e os anunciantes. Eu vou tentar dividir um pouquinho com vocês ao longo da discussão esse aprendizado. Então, para não me estender muito, passo a bola para o nosso faixa preta. O mídia do contra. Obrigado, Bebiano. Tem uma colinha aqui. E obrigado pelo convite, Cris e Grupo de Atendimento. Achei o novo nome fantástico, by the way, parabéns.
Eu falo aqui sim como mídia, sim como CEO de agência. Agora é CEO, acabei de sair de ser CEO de agência, mas o mercado precisa muito disso. O mercado precisa muito de vocês liderando este processo. Então, concordo muito com a primeira apresentação, que o atendimento não pode estar a reboque disso. O atendimento negócios não pode estar a reboque disso. Faz parte integral. E vocês, por estarem dentro do cliente, são o centro de puxar o resto do mercado junto. Tá? Então, assim, o primeiro ponto e eu acho que talvez vocês já discutiram isso, então não vou me delongar muito, mas contexto do mercado, em tempos incertos é sempre fácil apontar o dedo para o generalista, né? E o PB, que eu imagino que muitas pessoas aqui conheçam ele comentou comigo hoje de manhã e falou assim, mas o bom ponto do atendimento é que ele é o clínico geral. E sim, ele é o clínico geral e tem que ter orgulho disso, não é? E muitas agências e empresas tentaram o Modernest, conceito Modernest, de eliminar o atendimento só para descobrir que tem alguma outra pessoa atendendo. E aí, para mim, primeiro um sinal muito claro de que o rebatizado do grupo é muito correto, porque é obrigação de todo mundo atender. Isso não é latifúndio só do atendimento de business. Mas o ponto aqui é que, sim, vocês precisam estar aí na dianteira do negócio mesmo da coisa. Essas coisas tendem a acontecer em ondas. Eu lembro quando eu comecei numa agência de mídia em Londres, e aí eu era camaleão, porque eu não tem a separação de mídia e atendimento lá. Eu fazia as duas coisas, e realmente é bastante complexo fazer essas duas coisas. Mas, quando eu voltei para o Brasil, a mídia era a área que mais precisava se atualizar, ter um oxigênio aí. E eu acho que isso aqui é muito reflexo do que vem acontecendo com o mercado. O mercado está completamente perdido, não sabe para onde está indo, e então é natural que se questione o papel de todas as áreas. Mas eu acho que a gente já está virando a esquina. Assim, e o fato que vocês criaram esse grupo, eu já estou sentindo que o atendimento está voltando a se encorpar, está voltando a ter é uma disciplina aí bastante importante e todo mundo percebendo isso. Quanto ao ponto de vista de geração de negócios, agora falando mesmo dessa questão especificamente, eu acho que tem 4 pontos, e depois de falar aqui com o Wilson, eu acrescentei um quinto. E alguns deles são mais óbvios, são menos óbvios do que podem parecer. Primeiro é ouvir o cliente, e ouvir o cliente de verdade. Eu acho que todo mundo tocou nisso um pouco. A gente se ouve muito no nosso mercado. E a gente, sobretudo hoje, a gente só se ouve, porque a gente está tão perdido, a gente está olhando para o próprio umbigo, tentando se inovar, tentando não sei o quê, levar para o cliente que, olha, que eu sou mais moderninho que aquela outra agência, eu sou mais moderninho que aquele outro veículo. O cliente não está se importando para isso. Ele não quer saber disso. Ele quer saber o quanto você entende ele e o quão sensível você é às necessidades dele e às carências dele ao que ele falta de informação. E a gente não tem que ter vergonha disso. Quem tem conhecimento do cliente é quem vai fazer bons negócios. Negócios crescem do entendimento. Concordo, você colocou de uma forma um pouco mais poética que a minha, mas é exatamente isso. O segundo ponto é ouvir o entorno e filtrar o barulho. Tem muito barulho. Tem muito, muito barulho. Todo mundo, agências, clientes, parceiros, todo mundo só quer ouvir um pouco menos. É uma barulheira. E o atendimento business está no ponto mais mágico para ser o filtro desse barulho todo. Fala assim, olha, isso tudo aqui é irrelevante. Tem dados, tem informação, tem resenhas, não sei o quê. Não é aqui que a gente tem que focar. A gente tem que fazer. Isso pode ser papel do planejamento também? Pode. Mas o planejamento tem um outro foco, que é especificamente na tarefa que está entrando na agência, etc. Eu faço uma brincadeirinha aqui. Hoje eu estava levando a minha filha para a escola. Eu estou sozinho em casa essa semana, que tem sido muito gostoso. E a gente está... E a gente está levando... Eu estava todo orgulhoso de mim, que eu consegui tirar a Dedê da cama, ela estava toda vestidinha de uniforme, estava lá. E a gente chegando na escola, eu vi algumas outras crianças de fantasia. E era uma aqui, outra ali.
E eu falei, olha, Dedê, essa classe aí tá vindo de fantasia. Ela olhou para mim, sim, tá vindo de fantasia. Cheguei na sala dela, obviamente, era para a escola inteira estar de fantasia, porque era a semana do livro, você tinha que ir vestido do seu personagem favorito. Por que eu coloco isso? Eu recebi uma notificação sobre isso. Eu li, eu não registrei, eu não ouvi. Eu vi a caminho da escola as crianças vestidas. Assim, eu vi, eu não prestei atenção, eu não tomei, enfim, não tomei atitude. Então, uma brincadeirinha, graças a Deus eu moro uma quadra da escola, eu voltei para casa, recolhi os 7 vestidos de princesa que ela tem, com plástico para todo lado, e levei para a escola. Problema resolvido. Mas o ponto é, ouvir o entorno. Isso, assim, parece óbvio, mas a gente não faz direito. A gente ouve a nossa própria agenda todo santo dia, é a única coisa que a gente ouve. Terceiro ponto é guiar a agência e, obviamente, o cliente. Eu acho que isso aí o atendimento, business, negócios, eu acho que passou um período de ter medo de fazer isso, porque é papel do planejamento, é papel da criação, que faz não sei o quê, a mídia está cheia de opinião agora. Todos isso está tudo certo, todo mundo tem que ter opinião, mas tem que ter alguém que está liderando aquilo e que está colocando o negócio no foco. Do contrário, sai dos trilhos. A gente está sofrendo porque a gente saiu dos trilhos. Por último, penúltimo, é fazer a 4 mãos e não ter medo de não saber tudo. Eu acho que essa é outra coisa. A gente vem de um histórico onde o atendimento tem que saber absolutamente tudo. Não vai ter como saber tudo. Mas o que tem é a obrigação de saber que as marcas hoje se constroem de uma forma muito mais plural do que apenas, entre aspas, publicidade. A comunicação é muito mais do que isso. E você vai construir essas marcas de uma forma cooperativa. Eu acho que o Bebiano mencionou isso um pouco, onde a sua empresa não vai fazer tudo, a sua empresa prima também não vai fazer tudo, e está tudo certo. Os negócios vão crescer se você abrir a porta e fazer parcerias, inclusive com aqueles que uma hora é seu concorrente, outra hora é o seu parceiro de negócios. E, por fim, para fechar, também não delongar muito, que é o ponto que eu estava discutindo com o Will, questione. Consenso, ele é o fim, ele não é o meio. E a gente tem, como cultura, os brasileiros têm isso, a gente está sempre querendo ter consenso, a gente não gosta de conflito, e quando a gente tem conflito, a gente entra em espiral. Veja o que aconteceu nessas eleições. A gente, como categoria, os publicitários, as pessoas que trabalham em comunicação também entendem muito a isso, e ninguém mais do que o atendimento. O atendimento tem na sua cabeça que ele tem que colocar o criativo, o planejador, o cliente, ou não sei o quê, todo mundo em consenso. Isso faz mal. Não vai chegar num bom trabalho. Então, nem que você saiba que o trabalho já é bom, questione, tem que ser do contra mesmo, para que você chegue num produto melhor, e é nisso, o cliente vai te valorizar por isso. E faça sem medo. Enfim, sem mais. Demais. Super obrigada. Eu acho que a gente passou aqui bastante pelo integrador, né? Por ter muita coisa para se aprender e tem muita coisa para ver, mas eu tenho que entender o contexto, e a história do barulho me chamou a atenção. Na opinião de vocês, né? A gente está aqui falando da palavra capacitação. Por onde a gente começa, né? Então, como é que a gente não se estressa com isso, né? E tenta ver tudo, e às vezes pode ser irrelevante aquilo que você está naquele momento tentando ler, tentando aprender com tanta informação que tem por aí. Como é que vocês começam? Como é que vocês diriam aí para a gente, comece por aqui? Como é que é? Eu acho que eu vou te falar de onde, de novo, nunca foi atendimento, mas eu vou te falar de onde a gente começa. Eu sempre vou tentar trazer do ponto de vista do Google, né? A primeira pergunta, acho que é tentar entender para onde está indo os negócios dos nossos clientes. Acho que essa é onde eu começaria, né? Porque entendendo para onde está indo os negócios dos nossos clientes, você vai identificar quais são os gaps, respondendo à tua pergunta, que existe da demanda que provavelmente vai vir versus a necessidade de ou skill, conhecimento, parceria que você vai precisar ter para atender essa necessidade deles. Então, aqui no Google a gente tem uma prática que está se transformando em processo, né? Se transformou em processo esse ano, que é mapear qual que é o objetivo de negócio de cada cliente
cada agência que a gente atende aqui. Isso virou um processo. E como é que, ao você ter o simples fato de você saber 3 objetivos de negócios principais daquele cliente ou daquela agência que está trabalhando junto, já te muda completamente a tua solução, as tuas iniciativas, a forma como você vai atender aquela necessidade. Então, de uma forma, respondendo rápido aqui, entender para mim, hoje em dia, é crucial isso, né? Porque no contexto que a gente vive de pressão dos clientes sobre margem, enfim, pressão nossas, né, das próprias agências, dos próprios players, de a gente crescer faturamento, as coisas, os que responderem melhor e que melhor mostrarem o valor que aporta ao objetivo final do cliente vão ser as empresas que vão sobreviver. Eu vou te contar uma história minha. Em 2007, quando eu entrei no Google em 2006. Em 2007, o CEO do Google, que chamava Eric Schmidt na época, veio aqui para o Brasil e a gente estava jantando com ele. De repente, ele saiu, ficou lá uns 40 minutos numa ligação, voltou e na época o CEO do Google aqui no Brasil, o Country Manager, que era o Ale, perguntou para ele: e aí, o que você estava falando? Não sei o quê. Aí, na hora, ele abriu lá: acabei de comprar a DoubleClick. Compramos a DoubleClick, cara. Na época, um deal lá de, acho que era 1 bi, 1.2 bi, alguma coisa assim. Só 1.2 bi. Não, mas na época, assim, a gente olhou e falou... Entre o jantar e a sobremesa. E a pergunta que eu fiz para ele foi: mas por quê, né? Tipo, a DoubleClick era um ad server e fazia tráfego de tagueamento de peça, né? Era isso, era uma empresa de tag, de tráfego, assim, basicamente de traffic. E aí ele me respondeu isso, ele falou: Marco, na minha visão de para onde está indo advertising, só vai sobreviver os players que comprovarem o impacto no negócio dos clientes, porque cada vez mais vai ser mensurável isso. Então, essa parte de você identificar o objetivo do cliente e você, como agência, trabalhar de uma forma para mensurar e provar o valor e mostrar o impacto, para mim é onde eu começaria a entender o que existe de gaps para eu poder me desenvolver. Quando fala de barulho, a primeira coisa que veio na minha cabeça é que nós, publicitários, né, eu sou um deles, a sensação que eu tenho é que a gente tem um vício, não sei se é do mercado, tal, de complicar as coisas, né, de criar termos técnicos, uma palavra simples que você poderia falar em português, a gente prefere falar em inglês. DMP, DSP, FDP, tem uma porrada de coisa. É sério. Assim, de verdade, tem uns profissionais, galera, aqui, que chega no cliente, monta um puta PPT e coloca tudo isso, enche o PPT de coisa difícil, complicada de entender. E você chega na frente do cliente, o cliente chega com uma porrada de dúvidas na cabeça e o cara sai da reunião com mais dúvidas ainda. Dobraram, triplicaram a quantidade de dúvidas que ele tinha naquele momento. Então, assim, isso é barulho, entendeu? Então, eu acho que tem que pensar nisso. Como que a gente consegue, como o Marco falou, contribuir para os objetivos de negócio do cliente de uma forma simples, numa linguagem fácil que ele consiga entender. Porque é muito difícil você investir, você acreditar em alguma coisa que te gera a sensação de desconhecimento. Tá? E eu acho que a gente sofre disso no nosso mercado. A gente gera o barulho, né? Exatamente. A gente multiplica o valor. Mas faz parte do nosso trabalho, né? Exatamente. Mas ele adora. O cliente adora quando chega um cara que faz o contrário, que pega aquele negócio, aquela monte de... inteligência artificial, geobehavior, cara, bicho, olha, isso aqui esquece. Daqui a 2 anos vão olhar para esse negócio. Ou não, cara, esse negócio aqui vai resolver esse problema aqui. Não me pergunte como, vai resolver, tá tudo certo. Mas Falta um pouco isso. Mas eu acho que o papel, então, acaba sendo um pouco esse, né? Porque, assim, esse ruído se paira sobre nós, paira por lá também, né? E eu acho que a hora que esses termos chegam lá na marca,
o cara fica perdido. Porque o chefe dele cobra, porque ele lê, porque não sei o quê. Então, eu acho que assim, não dá para também dizer que esses termos não existem. O que eu acho que por isso que eu falei assim, a partir do momento que você só entende o cliente, você é tão quanto ele. Você virou mais um do lado de lá, né? Então, assim, vamos entender sobre o cliente. Ele vai falar, legal, eu também entendo, você também entende. Entendemos as mesmas coisas. O que eu acho que talvez ele queira buscar de todo esse ruído que acontece, que paira, que essas palavras, assim, explicar para ele. Não é chegar e trazer num PowerPoint as palavras e o cara ficar perdido, né? Pegando até o Bebiano falar, mas a gente não conhece, ninguém conhece, né? Se Google não conhece tudo sobre inteligência artificial, quem somos nós, meros humanos, para conhecer? Mas o que importa é conhecer um pouco, porque esse assunto paira lá. Né? O Wesley estava falando do o generalista e o clínico geral. Eu acho que assim, o clínico geral, a medicina, ela é base no começo e depois você tem as especializações. Então, o médico que ele vira alguma coisa depois, ele partiu de uma base e tal. Então, o médico, quando ele é o clínico geral, você espera que ele saiba quais são as disciplinas existentes para, se o seu problema for muito específico, você ter a confiança que ele fala, não, peraí, isso aqui você vai para o otorrino, isso aqui você vai para o ginecologista. Mas ele precisa saber a existência do todo. Você confia nele como clínico geral, quando você entende, não, eu vou lá, eu não sei o que eu tenho, então eu deixei no cara. Então eu acho que o papel um pouco da agência é essa, né? E aí o atendimento fazendo esse canal, eu não sei o que eu preciso. Então eu deixo para esse cara, mas você precisa ter a confiança, a tranquilidade que esse cara sabe tudo que está por trás. Ele não vai resolver ele vai fazer a parceria, ele vai indicar um fornecedor e tal. Mas você precisa confiar que ele tem essa visão mais ampla do todo para daí ele dizer o seguinte, olha, o que você precisa é isso, existe a sopa de letrinha aqui, mas deixa eu explicar. A sopa de letrinha nada mais é do que uma plataforma que vai resolver os seus dados, plataforma que vai otimizar a sua compra de mídia. E aí aterrizou um pouquinho, porque no final do dia o que acontece muito a marca, quando ela se vê um pouco perdida, ela vai atrás de buscar conhecimento. Quantas e quantas empresas não fizeram treinamento dentro das empresas sobre todos esses termos que a gente está falando? Diversos, né? Provavelmente vocês do Google devem dar palestra sobre isso nas empresas, então as empresas vão atrás desse conhecimento. Então o que acontece é, se o atendimento não foi a pessoa que, nem que seja para indicar palestra, né? Não precisa você saber tudo. Olha, eu acho que a sua empresa, você tem alguma coisa que quer saber melhor? Deixa que eu armo um workshop para você, né? Não precisa nem ser o atendimento, chegar lá e dar uma aula sobre o assunto. Fica tranquilo, você acha que a sua empresa precisa saber um pouquinho mais desse assunto? Eu vou trazer um especialista e vou fazer o workshop aqui na empresa. Então, eu acho que para onde começar é pelo menos entender, não, né, tão vertical, mas no horizontal, quais são todos esses termos novos, quais são essas possibilidades novas que apareceram hoje em dia, que só de saber da existência delas já ajuda a trazer o radar para dentro das empresas e ajudar elas nesse desafio de entender como ou não, se ainda não for o momento, trazer isso para eles. Mas, de novo, se não for executar alguma coisa agora, não é por falta de conhecimento, não é por não saber que existia, é por saber, entender e falar, não, legal, isso não é para mim agora, mas está analisado, está mapeado e quando for o momento certo, trazer para aterrissar numa agenda. Eu acho que na questão específica de capacitação, eu não sei se você vai gostar da minha resposta, mas felizmente não tem, para mim, uma solução linear. A gente não vai mais para a faculdade aprender especificamente sobre uma coisa e aquela coisa vai... Então, na realidade, para mim, a questão de capacitação é muito mais uma atitude, é ir buscar esse conhecimento. Eu estou hoje como CSO do Grupo Thomson, sendo que eu não entendo nada de e-commerce. Eu tive que ir lá na nossa empresa de e-commerce e fazer uma imersão. Eu não entendo nada de como funcionam as entranhas de mídia programática. Eu fui lá, obviamente, eu não sei tanto quanto eles, mas agora eu sei. Então, acho que é uma questão de buscar um pouco buscar o conhecimento e estar tranquilo com o fato que você não vai saber de tudo. Mas esse é meu ponto. O que eu enxergo aqui é exatamente isso. Quando a gente fala de clínico geral e especialização, o que a gente está aprendendo aqui, pelo menos eu estou tentando dividindo assim nosso aprendizado, é que a necessidade, os gaps são diferentes dependendo da indústria ou do cliente ou do objetivo de negócio que esse cliente tem. E na minha visão hoje, olhando muito a transformação das agências ao longo dos 12 anos que eu estou tendo aqui, a base da transformação das agências estava estava por trás o tipo de cliente que ela atendia e a demanda que esse cliente tinha olhando aqui em função dessa transformação digital.
agências que estão mais avançadas ou menos nessa transformação digital, hoje que não tem como mais fugir disso, mas ao longo dos anos, no começo, quem drivava era a demanda de negócio que o cliente tinha. A partir do momento que você tem um cliente da indústria de viagens, por exemplo, 90% das vendas da indústria de viagem vem pelo site. Se você não entende para onde está indo o business de venda de passagem aérea, quais são os competidores, onde estão os desafios, se você e vai atrás dessa especialização como para poder ter uma discussão de alto nível com o teu cliente, você não vai conseguir. Por outro lado, indústrias de bens de consumo demoraram mais para chegar, né? Porque até se provar que o impacto do digital para ponto de venda e fluxo de loja ele é real, e aí vem todo o conceito de omnichannel lá forte, começando lá na Macy's, Walmart, tal, a Amazon comprando Whole Foods, demorou mais para acontecer isso. Então, então hoje a discussão ainda é diferente dependendo da indústria. Então, por isso que eu digo assim, quando você parte de entender o real, e o objetivo de negócio, estou falando de comunicação, de aware, de negócio, sabe qual que é o North Star desse cliente, qual que é a métrica que esse cara busca, que vai mudar o business dele. E olhando aqui para o Google, falando aqui, obviamente, olhando a minha lente, né, a lente de para onde a gente está enxergando isso, essa transformação hoje passa drasticamente por dados. Então, talvez aqui, se eu fosse dar uma receita né, assim, do clínico geral, para onde buscar uma especialização, né, para o especialista, qual médico especialista você vai, eu daria aqui a entender mais quantos dados vão influenciar o business do teu cliente, se é drasticamente ou se é menos drasticamente, para você se preparar, porque o fato é a discussão, o valor que vai ter dados nos negócios, ele é gigante do ponto de vista hoje ainda não de valuation, mas vai ter do ponto de vista de valuation, até o tático de entrega de audiência, de comunicação, da estratégia de comunicação que é o core aqui do serviço hoje das agências, né? Então, é basicamente isso que eu vejo. Legal. Acho que ninguém tem dúvida aqui da capacidade que vocês têm em formar times, formar turma, formar equipe, né? E vocês bebem da fonte aí, tirando o Ezra, que já está, né? Mas vocês três principalmente, das agências, né? Tem profissionais, vocês olham para as agências para montar essa equipe. O Bebiano, inclusive, é ladrão de talentos. Ladrão de talentos. Fica a dica. Hashtag. Já está fichado aí, né? Eu queria me defender. A Aline, inclusive, estava aqui. Está aqui, Aline? Está aqui, ó. A Aline estava lá fora e, por acaso, voltou para o Brasil. Nem trabalhava mais. A Aline ajuda o GA, hein? Ela é prova viva aqui, que eu não roubei de você, cara. Quando o Cafu foi contratado do São Paulo, foi para o Palmeiras, né? Passou pela Espanha e depois foi para o Palmeiras. É isso, foi para a Espanha, é o Cafu. Que eu queria entender de vocês, o que vocês olham nessa busca por profissionais dentro das agências, e uma coisa que é clara, assim, não é no profissional de atendimento que vocês buscam esse talento, né? Ele é menos procurado por vocês. O que vocês buscam quando vocês estão olhando para as agências nessa captação de talentos? Eu olho para atendimento, sim. A Milton trabalhou com a gente 1 ano, né? Por algum motivo aí, acho que ele resolveu melhorar de chefe. Ele resolveu melhorar de chefe, né? Mas é normal. O que acontece é que, eu vou falar da minha experiência, né? Eu não sei se todos sabem, eu dirijo a área de advertising e mídia do UOL, que a gente hoje chama de UOL Ad Lab, tá no cordãozinho de vocês aí. E são um time de 92 pessoas hoje, de várias expertises, tecnologia, dados, branded content, mídia programática, enfim, e também, obviamente, que análise de campanhas e relacionamento com as agências e anunciantes. Nosso contato sempre foi muito natural com o mídia, né? Então, a porta de entrada dentro das agências sempre foi o mídia. E hoje, não porque o mídia
enfim, ele não oferece mais insumos, que é como a gente tinha no passado, mas sim porque hoje a gente precisa de mais insumos, a gente acaba tendo que ter um trabalho muito forte de conversar com as outras áreas, com planejamento, para estar próximo do momento do cliente anterior, né, para a gente não ser muito tático. Vai entregar uma campanha de mídia, preciso de um alcance, aí amanhã vai entrar a campanha, preciso falar com 100 milhões de pessoas. Não, a gente quer falar um pouco antes. Por quê? Quem são essas pessoas? Por que nesse dia? Então, a gente tem que falar com o planejamento. O atendimento, porque esse cara é realmente de confiança e próximo do negócio do anunciante. E criação, porque também dentro do nosso time tem muita coisa de criatividade, no ponto de vista de produção de conteúdo, eventos, novos canais e sites e tudo mais. Então, a gente tenta construir essa relação. Inclusive, hoje, a gente tem um time que só fala com as agências e um dos pontos bem importantes do job description desse profissional é falar com as outras áreas que não a mídia, né? Então, a mídia acaba sendo atendida pelo grupo que atende os segmentos. Mas, para capturar, né, para contratar, fazer esse hunting de profissionais, ficou esse caminho do mídia virar veículo, ele acho que é uma coisa mais tradicional, o caminho que o Marco fez, né? O Marco era Não. mídia. Eu vou falar aqui. Tá me desmentindo na minha frente, aqui no meio da plateia. Mas era o mídia, sim. Já comprou muito pacote nosso lá, na Abril. Do meu lado, por incrível que pareça, acho que diferente do que vocês imaginam, 20% do time trabalhou em alguma agência ou veio de agência, né? Eu tenho um empreendedor no meu time, a gente tem pessoas de produto que vieram da área de produto, eu tenho um cliente no meu time. Eu não acredito num time único, né, de skills únicos. Eu acredito muito na diversidade de skills. Mas uma coisa que eu poderia dizer é que todos eles têm, independente de ter vindo de agência ou não, ou de áreas de agência, e áreas diferentes de agências. Tá? O Google tem vários atendimentos aqui, como head de indústrias também. Hoje. Então, o atendimento aqui no Google ele é muito mais visto do lado da indústria do que até do lado mais cross-function, vamos dizer assim, das áreas cross-functions. Então, assim, como é que um atendimento que tem uma especialidade específica numa indústria, a gente tem atendimento que veio da indústria de varejo, que era hoje eu tenho heads de indústria de varejo no Google, que era um atendimento que atendia clientes de varejo, e assim vai. Né? Tem um pouco disso, né, do atendimento, às vezes ter um background mais específico de determinada indústria. Né? Mas, voltando para o meu ponto, hoje, olhando o quanto que o Google mudou também nesses últimos anos e o quanto que a nossa indústria mudou, acho que um dos principais skills que a gente busca aqui no Google como um todo é a capacidade de adaptação, né? E a vontade de aprender. Acho que você falou isso, Ezra, aqui na sua introdução. Uma coisa eu tenho certeza, lá, voltando à minha frase, que what makes you get here won't make get there, que daqui a 1 ano, talvez, tudo que a gente está vendo aqui, que eu estou vendo no Google como produto, como verdade ou como aprendizado, pode mudar. Por um produto novo, melhor, que a gente lance, por um contexto de mercado econômico que mude e um produto que passava a não funcionar passe melhor para uma indústria por ela ter se estruturado de uma forma diferente ou por um comportamento que tenha mudado. Se a gente olhar 2, 3 anos atrás, o volume de busca que acontecia por celular era menos de 20%. 2, 3 anos atrás. Você parar para fazer um flash agora, você lembra 2, 3 anos atrás tomando um café com o teu cliente ou discutindo um projeto com o teu cliente. Hoje, mais de 50% das buscas do Google são por celular. Nas áreas mais de menos poder aquisitivo, mais de 70%. Né? Porque as pessoas não têm computador. Então, o celular delas é o computador delas. Né? A gente está falando, então, por exemplo, eu estou falando, então, de um produto, né, que mudou muito. Será que eu tenho que contratar pessoas que entendam de mobile? Será que é isso? Não sei. Amanhã, será que vai ser busca por voz? Vai ser por inteligência
das coisas, na internet das coisas, nos próximos 2 anos, 26 bilhões de coisas vão estar conectadas. A gente está falando uma média de 3 a 5 devices por pessoas que vão estar conectados, né? Então, assim, talvez mude. Então preciso contratar alguém que entenda de internet das coisas. Assim. Então, essa habilidade das pessoas de se adaptarem a mudanças que são cada vez mais rápidas e essa vontade das pessoas de aprenderem, eu acho que isso tem um valor assim fundamental. E sim, já passamos da fase de querer contratar pessoas que entendessem de mídia, porque o Google é o funding, o que baseia a receita do Google são produtos de mídia. A gente não tinha ninguém aqui que entendia de mídia, tinha poucas pessoas que entendiam mesmo, né? E hoje a gente consegue ter pessoas que até mais cross-function que consegue trazer uma lente de uma solução que fala melhor com um dos decisores, né, que é o mídia, dentro das agências. Isso facilita muito e simplifica muito a linguagem na discussão. Mas já passamos dessa fase, né? A gente já está nessa fase diferente. Eu acho que contratar quem gosta de aprender, porque eu concordo. Assim, não adianta você olhar hoje, eu preciso de uma pessoa que sabe isso, que você não sabe o que você vai ter que saber no ano seguinte. A nossa empresa, a nova versão dela tem 3 anos e toda hora muda o conhecimento. Mas eu acho que o que drive um pouco é o tipo da empresa. Então, por exemplo, pegar na contramão, né? O Google é uma empresa que é uma empresa de tecnologia. Então, ela talvez precise menos de pessoas que entendam de tecnologia. E, no caso, você falou, precisa de gente que entendesse de mídia. Talvez um veículo que é mais tradicional, que já entendia de mídia, precisa contratar quem entenda de tecnologia e por aí vai. Eu concordo super. Se for para escolher um tema para olhar, né, como especialista, seria dados. E eu estava pensando aqui, enquanto fez a pergunta, lá na nossa empresa, da onde a gente contratou. Já contratamos muita gente de agência, de veículo também. Agora, para várias disciplinas. Agora, para as pessoas que trabalham com dado, realmente nunca veio nenhuma de agência, né? As pessoas hoje que trabalham, seja o pessoal mais de tecnologia envolvida para dado ou mais de data science, não vem de agência. Talvez porque justamente é um conhecimento que ainda falta as agências aprofundarem um pouco, né? Vamos tirar as exceções, tem a mesa de performance e tal, mas assim, como conhecimento, né, no todo. Então, eu acho que depende um pouco de onde vai buscar. Por outro lado, as pessoas que a gente tem hoje que vieram de agência, aí, basicamente, acho que mais mídia e planejamento, são pessoas que ajudam muito a gente a entender o cliente. Porque são pessoas que têm esse know-how de entender o que o cliente precisa. E aí, no final, é um pouco isso, né? Você vai ter sempre um time se ajudando. Você vai ter o cara que entende mais de tecnologia. Não dá para você saber tudo. O cara que entende mais um pouco de tecnologia que vai ter que estar mais aberto para o que entende de negócios e vice-versa. Mas assim, vou puxar um pouco o saco aqui do atendimento, né? Porque a experiência que nós tivemos com um profissional de atendimento recente, aí, o Hamilton, né? Nosso time, foi de uma grande valia no momento em que a gente queria. Foi uma virada para a gente dentro do UOL de realmente fazer esse spread de atendimento para falar com outras áreas dentro da agência. E ele trouxe um aprendizado de como funciona a agência e como conectar de forma relevante com essas outras áreas que a gente tem colhido frutos até hoje. Total, como ajudar a empacotar, né? Porque ele é o cara Exatamente. Que entende ali o que funciona e não funciona na hora de apresentar no cliente. Porque o que acontece? Né? A gente fala muito do cliente, falamos aqui o tempo todo, e é óbvio, o cliente é o centro de tudo. Mas, em algum momento, nós que somos parceiros das agências, temos que entender a agência como cliente. E minha opinião é que o atendimento ele ajudou muito. O Hamilton, quando passou pelo nosso time, ele ajudou muito a entender as necessidades da agência e como funciona a engrenagem da agência. Além de empacotar, é como chegar de forma relevante, que tipo de conteúdo e que tipo de ajuda que a gente poderia oferecer para áreas de atendimento, de planejamento, de criação, que no passado assim, a gente ia com um approach muito similar ao que a gente já fazia há muitos anos no anunciante e no departamento de mídia. Legal. Você quer falar um pouquinho, Ezra, da forma como você lidera? Você acabou liderando, inclusive, dentro das unidades de negócio, o atendimento, né? Como sim, mídia. sim. A gente não tem uma política específica do atendimento. Na realidade, a gente tem uma... Chamar de política também é meio... vender gato por lebre. A gente só tem, conceitualmente, o que a gente faz e é um pouco um resumo do que foi falado aqui, a pessoa tem que ter curiosidade, tem que
demonstravelmente está curioso, e não necessariamente sobre aquele tema, mas demonstrar que sabe discutir sobre outras coisas. E adaptabilidade. E muitas vezes tem um terceiro ponto, mas a gente não usa tanto quanto deveríamos, eu acho, que é ser de fora daquela área. Então, o que a gente faz isso mais internamente. Quando a gente vai transferir talentos internamente, muitas vezes a gente faz intradepartamental. Então, o planejamento vai para o atendimento vai para a mídia. Isso a gente faz. A gente deveria contratar mais de fora das áreas. Então, estamos contratando para um mídia, vamos chamar um atendimento, assim, entendeu? Mas são essas três coisas: Bem curiosidade, adaptabilidade e cross-polinização, por falta de expressão melhor. Eu queria abrir para perguntas. Eu acho que a gente está com uma turma super legal e diversa aqui. Eu acho que vale a pena ouvir também, se vocês têm dúvidas, deixar espaço para vocês perguntarem. Se não tiver nenhuma pergunta aí, eu ainda vou perguntar mais uma coisinha. A gente tem um programa de mentoria no GA. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Quem são os seus mentores? Onde vocês vão beber da fonte, né? É profunda, mas Segredo. é importante, né? Segredo. Minha mãe vale. Eu acho que um trabalho que eu acho que é bem importante ser feito, enfim, que acho que a gente tem que fazer, é encontrar tempo na nossa agenda caótica, é realmente se reunir para um café, para um encontro que não seja específico para resolver um problema, com profissionais que a gente admira no mercado, né? E se você insistir, realmente ter isso como foco. Eu vejo que do outro lado também tem esse interesse. Então, ter essa agenda de falar com pessoas, inclusive nessa mesma linha do que o Wesley colocou, de outras disciplinas. Porque, do mesmo jeito que a gente se falou aqui, é muito egocêntrico no momento de pensar nas necessidades, nas nossas metas, na meta do Google, na meta do UOL, enfim, na meta da agência, né? A gente também quer pensar sempre com a nossa cabeça. Então, se a gente tem essa oportunidade de falar com pessoas de outras disciplinas, que sejam pessoas que estejam fazendo trabalhos relevantes, né, admiráveis, para mim é algo que eu tenho na minha rotina e tem sido muito bom, tem funcionado. Eu acho que primeiro que uma boa pergunta que eu realmente preciso de repente mirar, não sei se é uma pessoa, mas o que eu acho que é curioso e bacana é você ter sempre de repente um que te orienta pelo um assunto específico que você quer aprender, que você quer evoluir e tal, e de repente o que também vai no outro sentido de ser o oposto ou mais generalista. A gente tem um curioso dentro da Hands, que hoje o Claudinho que está aqui com a gente, o Claudio Santos, ele se juntou a gente, é hoje a pessoa que a gente mais, eu Percop, que a gente mais ouve dentro da Hands quando a gente vai tomar uma decisão. É uma pessoa que historicamente não era do mercado que a gente atua, porque ele vem do mercado também de mídia, mas de outras mídias eram completamente diferentes das mídias que a gente fazia, né? Que ainda faz, num conceito talvez mais de, sem ficar barreira de online e offline, mas de forma prática, televisão, jornal e tal. E justamente por trazer esse conhecimento, que é diferente do conhecimento que a gente tem olhando para o umbigo, traz uma série de contrapontos que são interessantes. Então, talvez um dos nossos mentores, Claudinho, obrigado. E eu acho que é interessante isso. Talvez essa pergunta cutucou mesmo, que eu acho que talvez o fato de você não ter um direcionamento de quem é o mentor é uma coisa que pode faltar, mas buscar um que te dá o direcionamento de um conteúdo que você quer aprender, que talvez é momentâneo. Nesse momento da minha vida eu quero aprofundar nesse assunto. Você tem um mentor que é para aquele assunto, no outro momento da vida para outro, e alguém que seja completamente adverso, né, do que você está fazendo, para trazer o contraponto e até ser provocador para que você saia da sua zona de conforto. Eu acho que o mentor tendo esse papel é interessante. Pode ser? Eu concordo com você, assim, eu tenho vários, dependendo da situação. Em geral, quando eu me encontro em situações onde eu preciso tomar uma decisão difícil, ou até eu troco com vários, individualmente sempre, para ter um input variado. Tenho o meu chefe, que é o meu mentor, que eu trabalho há muitos anos com ele, a gente tem uma relação muito boa.
E, acima de tudo, eu acho que hoje, e eu sei que tem provavelmente muitos sub-28 aqui, mas eu procuro justamente as pessoas ou mais novas, assim, as pessoas mais novas, porque elas têm conhecimentos de uma visão de mundo geralmente diferente da minha e que me abre os olhos de uma forma diferente. Então, faço essas 3 coisas. Para mim, no Google tem um processo muito interessante e intenso de feedback. E talvez nesses anos aqui eu aprendo mais com quem está no meu time, próximo de mim, do que com outras pessoas que às vezes estão vivendo uma realidade um pouco diferente ou não estão ali no centro, né? Então, é um processo estruturado de feedback para o manager, para mim, no caso. Meu time inteiro anualmente responde, semestralmente responde aí um questionário que eu busco ler com muita autocrítica. Assim, eu sou muito autocrítico. Eu tenho uma liderança muito participativa, assim, talvez muito questionada, às vezes talvez até demais, mas eu procuro ouvir muito assim o meu time. E não estou puxando saco nada aqui, mas é que eu sei que ele sofre das dores que eu sofro, entendeu? Então eu ouço com mais atenção. E tenho 1 ou 2 mentores fora, pessoas que estão mais fora do dia a dia, e são 2 grandes amigos meus, que às vezes eu divido algumas reflexões. E ouço com muito carinho também o que eles têm a dizer, porque às vezes também é bom ouvir quem também não está sentindo a dor, porque está vendo com outras lentes. Então eu tento fazer esse mix, né? De cima do balcão. Né? Mas nenhum nome assim ultra secreto, não. Mas as pessoas próximas mesmo. Gente, se não tiver nenhuma pergunta, vou encerrar. Tudo bem? Perguntas? E agora, daqui para frente? E agora daqui para... Cadê o Hamilton? Vou perguntar cadê ele para fazer essa pergunta. E agora daqui para frente? Então, obrigada de novo. Já agradece o espaço, o tempo, a agenda. Eu queria dizer uma coisa, assim, acho que o André colocou um ponto que me fez ter uma reflexão, assim. Aqui no Google a gente tem 100 áreas. E eu venho de agência também, assim... e só dividir assim a admiração pelo skill que vocês têm de liderar a complexidade que é o ser humano, né? Que são, no fundo, no dia a dia, a gente tem que liderar. Isso, essa é a essência, né? E eu acho que essa habilidade de liderar pessoas, ela cada vez mais vai ser a força motriz para a transformação de qualquer empresa. Então, eu queria gostar só, de pessoas, esse assim, é outro Gostar de pessoas. Eu coloquei isso, é a nossa missão assim, no nosso time. A gente tem um desafio de transformar uma indústria aqui no Google. O nosso time é a indústria de agências, cara. E a gente tenta olhar por esse lado, que transformar a indústria é sobre transformar pessoas. Né? Então, eu acho que vocês estão nessa mesma missão, na minha percepção. Então, eu queria só colocar aqui, eu sei o quanto é difícil, a gente é um time cross-function aqui, eu acho que por isso que eu falei dessa habilidade de adaptabilidade, de aprendizado, porque isso é essencial. Então, é só minha afirmativa aqui minha declaração de admiração, porque é difícil liderar pessoas, é difícil. Às vezes a gente fala, putz, como era bom ser um individual contributor aqui no Google, cara. Que você acordava, chegava, fazia o seu trabalho e liderar pessoas assim é um desafio gigante. Parabéns, vocês, é o dia a dia de vocês e eu acho que isso tem um valor assim cada vez maior e vai ter cada vez maior porque o nível de complexidade aumenta. Então, eu queria uma salva de palmas para vocês mesmo, porque